bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou contar um filme de ação, aventura e fantasia de 2009, nome do filme Daybreakers. No ano de 2019, uma menina escreve uma carta onde descreve como ela nunca vai mudar ou crescer, e que ela não aguenta mais. Ela sai de casa para ver o nascer do sol, e, quando olha para cima, vemos os seus olhos amarelos. Ela é uma vampira. Assim que o sol nasce, todo o seu corpo queima. Em seguida, é-nos mostrado como o mundo está vazio durante o dia. Devido a uma praga causada por um morcego infectado em 2009, a maior parte da humanidade tornou-se vampira. A população humana está diferente, e os investigadores começam a procurar substitutos para o sangue, para manter a população de vampiros alimentada. Enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, já que estão a ser caçados e cultivados. Quando a noite cai, o mundo volta a ganhar vida. Vemos os vampiros levarem uma vida normal, como os humanos costumavam fazer, saindo ou indo para trabalhar. Há até um vampiro vagabundo pedindo sangue e ameaça um cidadão qualquer, e a polícia eletrocuta-o por isso. Entretanto, o nosso protagonista, Edward Dalton, vai de carro e depois de metrô para o trabalho. Ele trabalha como hematologista na Bromley Mox, uma empresa farmacêutica e uma importante fornecedora de sangue. Depois de passar pela segurança na entrada do edifício, Edward passa pelas salas das máquinas que cultivam humanos, e ele detesta antes de ir para o seu laboratório. Está a trabalhar na tentativa de encontrar um substituto para o sangue, mas a sua última tentativa é também um fracasso. Depois, tem uma reunião com o seu chefe, Charles Bromley, e o seu colega de laboratório Stephen Caruso, um comissário e um oficial do exército. O comissário os informa dos resultados de uma experiência que realizaram com um recluso no corredor da morte. Foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue provocou uma degeneração completa do lóbulo frontal do cérebro, cujos primeiros sinais disso foram suas orelhas ficarem mais compridas. Rapidamente se transformou numa criatura do tipo Nosferatu, sem racionalidade nem emoções. Chamam estas criaturas de subsiders e estão se tornando um problema nas ruas. Só restam 5% da população humana, e se não encontrarem um substituto em breve, todos vão se tornar subsiders. Bromley interrompe a conversa e leva Edward para o seu gabinete para uma reunião privada. Edward ignora o café com sangue que lhe é servido, enquanto Bromley lhe conta a sua história e como o vampirismo o curou. No entanto, a sua filha recusou-se a transformar-se e fugiu. Ele sabe que Edward tem pena dos humanos, e ele também, e é por isso que precisam de começar os testes o mais depressa possível para salvar a raça humana. Edward vai ao seu laboratório e discute o assunto com Stephen, que após alguma hesitação, ele diz que o substituto está a trabalhar no macaco, por isso está na altura de ir além dos testes em animais. Momentos depois, os investigadores começam o teste enquanto Bromley e alguns agentes observam através de uma janela. Edward injeta lentamente o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, mas assim que a dose completa é injetada, ele vomita e começa a convulsionar, enquanto aparecem bolhas desagradáveis por todo o corpo. Os investigadores o seguram e injetam epimona, o que faz parar a sua agitação, e faz desaparecer as bolhas, mas um segundo depois todo o seu corpo explode. Mais tarde nessa noite, Edward sai do escritório e vai para casa. Está a ver as notícias no seu carro, que falam de motins relacionados com esquemas de racionamento de sangue. Ele repara em algo errado enquanto coça a orelha, abre a câmera e verifica. As suas orelhas estão começando a crescer. Esta distração faz com que ele não veja um carro que vem na direção oposta. Consegue desviar no último segundo e parar o seu veículo, mas o outro carro embate contra uma vedação. Edward sai para ajudar e leva uma flecha no braço. As pessoas que saem do outro carro são humanos, e a sua líder, Audrey Bennett, tem uma arma para se defender dos vampiros. De repente, ouvem carros da polícia aproximando. Edward jura que só quer ajudar, e pede aos humanos para entrarem no seu carro, e eles aceitam após alguma hesitação. Edward ativa o modo de condução de proteção diurna do carro, que torna todos os vidros escuros, depois tira a seta do braço quando a polícia chega. Enquanto mente dizem que direção os humanos fugiram, Audrey encontra o cartão de identificação de Edward, e descobre a sua profissão. Quando a polícia vai embora, os humanos saem do carro, e Audrey deseja a Edward um feliz aniversário. Momentos depois, Edward está indo para casa, onde um anúncio comunitário está avisando todas as pessoas que o nascer do sol se aproxima. Quando chega em casa, janta e começa a tratar das suas plantas, quando, de repente, recebe a visita do seu irmão Frank Dalton, que não via há meses, porque se alistou no exército. Frank comenta a falta de festa de aniversário, e Edward responde que já fez 35 anos 10 vezes. Mas Frank não se importa, ele acha que eles devem comemorar, e por isso, trouxe uma garrafa cara de sangue humano, 100% puro. Serve 2 copos enquanto ri do irmão por beber sangue de porco, mas Edward recusa. Isto enfurece Frank, que começa uma velha discussão entre eles. Edward não toca em sangue humano, mas trabalha para uma empresa que cultiva pessoas, o que ele vê como um mal necessário para poder encontrar o substituto. Mas também despreza Frank por caçar humanos para o exército. De repente, Edward agarra na garrafa de sangue e começa a despejá-la na pia, mas Frank joga na parede. Ele pega suas coisas para ir embora. No entanto, não consegue, porque um subserviente atravessa no seu caminho.
A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue das paredes, e depois passa para o copo em cima da mesa. Frank pega uma faca do suporte e faz com que o subserviente se assuste e o empurre contra a parede. Ele cai em cima de uma mesa de vidro e perde a consciência por alguns segundos. A seguir, o subserviente dirige a Edward e este mantém afastado com um banco, enquanto chama pelo nome do irmão. Frank acorda e recupera a faca. Juntos, os irmãos tentam atacar o subserviente, mas este salta e fica pendurado no teto. Isso permite que Frank o corte algumas vezes antes de o decapitar. Momentos mais tarde, a polícia chega para investigarem o caso, comentando o fato de os subsiders estarem agora nos subúrbios. Um dos agentes encontra um anel na criatura, que faz que Edward perceba que foi o jardineiro local. Ela também encontra feridas auto-infligidas. Alimentar-se de si próprio acelera a mutação. Na manhã seguinte, Edward é acordado por uma alerta de segurança. Vai verificar e, ao acender as luzes, encontra Audrey apontando uma arma para ele. Ela diz que tem andado à procura de vampiros, em quem possam confiar, e que precisa da ajuda dele para encontrar outro caminho para além do substituto. Dá para ele uma folha de papel com um mapa. Edward é subitamente distraído por um barulho e se vira, permitindo que Audrey saia silenciosamente. Quando ele verifica o barulho, é Frank que pergunta a Edward sobre a mulher. Edward responde que não é nada. Mais tarde, de noite, as notícias mostram que os investidores estão retirando seus fornecimentos humanos da Bromley S. Edward vai para o trabalho e reúne com o seu chefe para pedir uma garantia de que o substituto substituirá a necessidade de abastecimento humano. Bromley responde que a maioria da população ficará satisfeita, mas um pequeno grupo precisará sempre de sangue verdadeiro. Edward lembra que isso incluiria a filha de Bromley antes de voltar para o seu laboratório para olhar para o mapa. Quando amanhece, Edward não regressa para casa. Coloca a proteção de luz no carro e segue o mapa para o campo, onde Audrey já está à espera dele, e diz-lhe para se aproximar de uma grande árvore. Estaciona à sombra dessa árvore e, depois coloca um chapéu e um óculos de sol, e sai do carro. Tendo sempre o cuidado de não pisar na luz, aproxima-se de um velho, Lionel Elvis Cormack. Este homem já foi um vampiro, mas agora é humano. Edward quer saber como, mas é interrompido por Audrey que se aproxima, apontando uma arma para Frank. Edward quer impedi-lo, mas Frank não lhe dá ouvidos, e os reforços do exército já estão chegando. Audrey empurra Frank para a luz do sol, e junta-se aos homens, que levam o carro de Edward porque os soldados já abriram fogo, e destruíram o veículo de Lionel. São perseguidos e alvejados enquanto se afastam, o que cria buracos na proteção escura do carro. No início, Audrey consegue cobrir com as mãos, mas tornou difícil, e a câmara também é atingida, e Edward não consegue ver à frente. Lionel assume o volante para poder ver a estrada através de um buraco, e Edward se esconde da luz. Quando chegam a uma ponte quebrada, Lionel conduz o mais depressa possível, para atravessar em segurança, mas o caminhão militar é muito pesado, e a ponte se parte por baixo dele, provocando a explosão do caminhão. O resto dos reforços fica para trás sem ter como o seguir. Ao cair da noite, estacionam junto a um rio, e Lionel conta sua história para Edward. Ele costumava trabalhar em modificações de carros à luz do dia, e tinha uma das primeiras lojas da cidade que as fazia. Conduzir à luz do dia é fantástico porque não há outras pessoas à volta, mas também pode ser perigoso para o condutor. Foi o que aconteceu com Edward. Ele não estava se sentindo bem porque não se tinha alimentado, por isso bateu acidentalmente com o carro na ponte do rio. O choque o jogou do carro, e ele se incendiou antes de cair no rio. Quando saiu do rio, voltou a ser humano. Lionel e Audrey querem que Edward recrie estas condições em segurança. De volta à empresa, Bromley está olhando para algumas fotografias da sua filha, quando Frank chega para ver ele. Bromley felicita-o por ter relatado o que aconteceu, e diz-lhe que se Edward regressar imediatamente, não será feita qualquer acusação formal. Frank aceita fazer tudo o que Bromley lhe pedir. Entretanto, Edward e os humanos estão de volta ao seu carro, dirigindo-se para a sua casa segura. Edward não consegue parar de olhar para o pescoço de Audrey quando ela repara nisso, e nas suas orelhas pontiagudas, corta a mão, e deixa cair um pouco de sangue num copo, para ele beber. A princípio, ele recusa, mas Audrey precisa de saber que os outros humanos estarão seguros perto dele, por isso aceita o copo e bebe. Algumas horas mais tarde, chegam a uma velha vinha, onde Edward conhece outros humanos incluindo Jarvis, que está liderando um grupo de salvadores para encontrar mais humanos. Depois de entrar na casa, conhece também o senador Wes Turner, um político vampiro, a favor da proteção dos direitos humanos e da descoberta de uma cura. Depois de um breve corte para Bromley a observar como uma das suas máquinas perdeu todos os humanos, e os seus investigadores retiram um corpo, nos é mostrado um café na estação do metrô, onde um homem se queixa de que o seu café não tem sangue suficiente. A empregada diz que 5% é o máximo que está autorizada a servir, mas o homem não aceita um não como resposta. Rouba um saco de sangue, e, ao partir ele, espirra em todas as pessoas na volta, deixando eles com fome. As pessoas se revoltaram e atacam a banca do café para roubar mais sangue, levando a polícia a chegar para os eletrocutar até a submissão. Na manhã seguinte, na vinha, Edward tira um pouco de sangue de Lionel para fazer alguns testes, enquanto faz algumas perguntas sobre como se sentiu no dia em que se tornou humano. Edward pensa que talvez a única forma de tratar o sangue seja dentro do corpo, controlando a queimadura da luz do dia.
Algumas horas depois, quando ele sai do laboratório para fazer uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey chega e diz que podem ter medo dele, mas que acham que ele pode ajudar. Edward confessa que não queria se transformar, mas Frankie o traiu e o transformou. É então que Edward repara nos tanques de fermentação, e, depois de Audrey confirmar que são herméticos, eles vão ver eles por dentro. Os tanques têm extratores de ar que permitiriam apagar o fogo, e Edward decide usar eles para a sua experiência, por isso começam a trabalhar nas modificações necessárias. Mais tarde, no meio da noite, vemos o grupo de Jarvis na estrada, levando um comboio de humanos resgatados para a vinha, incluindo a filha de Bromley, Alicent. Quando um tiro provoca um furo no pneu, são obrigados a parar os carros. Saem com as armas prontas, mas o exército os odeia. Após uma curta troca de tiros, todos os humanos ficam inconscientes. Alicent consegue contatar a vinha antes de também ficar inconsciente, por isso, quando Frankie tira o rádio das mãos, o usa para localizar a chamada e descobrir a localização da vinha. Na vinha, todos os humanos estão pegando suas coisas e entrando nos seus carros, prontos para seguir Tunon até seu esconderijo. Mas Edward quer ficar para trás porque não vai ter outra oportunidade de recriar a experiência, por isso Lionel e Audrey decidem também ficar para trás e ajudar. De volta na casa de Bromley, Alicent acorda no escritório do pai e pega uma faca quando ele chega para ver ela. Alicent implora pela vida dos seus amigos. Bromley diz que está feliz por ver ela, mas, ao abraçar, Alicent afasta e corre para a porta, mas é derrubada por um soldado, enquanto Bromley admite que não pode fazer nada pelos amigos dela. Bromley percebe que a filha o esfaqueou. Quando amanhã chega à vinha, a experiência está pronta para começar. Audrey vigia os monitores enquanto Lionel fica no tanque com Edward, que tem um monitor cardíaco ligado ao peito, e está coberto por um cobertor úmido. O processo é simples. Abrem um buraco no tanque para deixar a luz do sol queimar o Edward, depois usam o extrator de ar para apagar o fogo. As duas primeiras tentativas são um fracasso, mas deixam Edward queimar mais tempo para a terceira, e desta vez funciona. Edward consegue voltar a ser humano. A sua felicidade é interrompida pela chegada do exército para invadir o local, mas eles evitam ser apanhados, e eles se escondem em um barril de vinho. Passamos novamente para a empresa, onde Frankie visita Bromley, que está sendo tratado do seu ferimento. Bromley pede a Frankie que faça algo por ele, e Frankie sai da sala para ver Alicent na sua cela. Ela continua não querendo ser transformada, mas Frankie vai em frente e morde ela. De volta à vinha, o trio sai do seu esconderijo depois de se certificar que é seguro. Edward vai lá fora, e fica espantado com a luz do sol que toca na sua pele sem o queimar, enquanto Lionel recupera um carro antigo que tinha. Entretanto, na empresa, Bromley vê como todas as suas máquinas estão vazias, antes de verificar sua filha, que está bebendo seu próprio sangue. Bromley entra na cela, e descobre que ela está se mordendo, o que lhe vai provocar uma mutação. Ela ataca o pai e o culpa por tudo antes de ser levada. Depois dos militares imporem a lei marcial para poderem combater livremente os subsidiários nas ruas, passamos para Edward, Audrey e Lionel, que estão chegando na cabana de Tunon, e encontram todos os humanos mortos. Audrey começa a perder a esperança, mas Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Depois de um breve corte para Christopher conseguir uma fuga no laboratório, nos é mostrado como os militares estão arrastando os subsidiários para a luz do sol para serem queimados. Alicent está entre eles, e ver ela morrer faz Frankie reconsiderar a sua posição. Mais tarde, à noite, Christopher regressa à casa, onde encontra o trio à sua espera. Edward diz que tem uma cura, que é melhor do que um substituto, e pede ajuda para recriar a experiência. A conversa é interrompida pelo toque do telefone, e Christopher sai da sala para atender a chamada. Quando ele demora muito tempo para chegar, ficam desconfiados, e Audrey vai atrás dele, enquanto Edward e Lionel verificam o seu casaco. Acontece que Christopher deixou o celular aberto em uma chamada durante todo este tempo, e agora todas as pessoas na empresa sabem onde eles estão. O exército chega de repente e Audrey é derrubada e capturada, mas Lionel e Edward conseguem escapar usando os túneis do subúrbio. Decidem esconder-se numa velha garagem abandonada, onde são atacados por um submarino. Frankie chega e mata a criatura antes de reparar que o seu irmão se tornou humano, fazendo confessar que só o transformou porque não queria ver ele morrer. Admite que cometeu um erro e que agora quer ajudar, mas quando Lionel se aproxima, a sua sede por sangue aumenta, e ele salta para cima do humano para o morder. Edward o agarra e empurra ele de cima de Lionel, está pronto para disparar sobre o irmão, mas para quando percebe algo. Momentos depois, vemos Edward entrar no edifício da empresa, acionando os alarmes com a sua condição humana. A segurança o pega e leva para o escritório de Bromley, que atualmente tem a Audrey sangrando numa cadeira, e bebendo o seu sangue. Edward diz que se arrepende de tudo, e que quer voltar a ser um vampiro, perturbando Audrey com a sua traição. Bromley mostra-lhe que finalmente encontraram um substituto para que ele não precise mais de Edward diz que Bromley também é um cobarde, porque não conseguiu transformar a sua própria filha. Furioso, Bromley morde Edward, mas Edward não se importa, este tem sido o seu plano desde o início. Bromley começa a transformar em humano, e quando Edward se lembra de como Frankie também se transformou, explica que bebeu sangue de vampiros tratados. Também se transformou, explica que beber sangue de vampiro tratado é a cura.
Bromley carrega um alarme para chamar a segurança, e vemos um grupo de caminhões do exército chegando no estacionamento. Quando os soldados saem dos seus veículos e se aproximam do elevador, as portas abrem para revelar Bromley amarrado a uma cadeira, o que faz com que os vampiros se alimentem dele. Entretanto, Obo e Edward, agora armados com armas que ele encontrou, descem as escadas, e estão prestes a sair do edifício, quando mais soldados chegam para os impedir. As portas de vidro quebraram de repente, quando Franklin entra com o carro de Lionel, batendo em todos os soldados para salvar o seu irmão. Mas os reforços chegam e agora estão cercados. Franklin diz a Edward para irem embora antes de se sacrificar, permitindo que todos os soldados o mordam. Edward não tem tempo para chorar a morte do irmão porque um segurança levou Audrey, e ele tem que salvar ela. Ele o segue até a sala de segurança, onde, depois de alguma luta, Edward consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda Audrey a matar o terceiro. Depois viram nas câmaras de segurança como os soldados que se alimentaram de Franklin se tornaram humanos, e os outros soldados vampiros estão agora os atacando também. Ocorre um massacre de alimentação, e quando Edward e Audrey voltam para o estacionamento, só resta poucos soldados humanos. Questefon aparece, dispara e atira em alguns soldados, afirmando que não pode haver cura. Está prestes a disparar também contra eles, quando uma flecha o acerta no peito e o mata, vinda de Lionel que chegou para ajudar. Audrey o dá um abraço, enquanto Edward observa o corpo do irmão, e a luz do sol nascente entrando lentamente no corpo. O filme termina com o trio partindo no carro de Lionel, enquanto Edward nos diz que agora que tem a cura, e que podem transformar todos os vampiros em humanos de novo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, e deixe seu like.